Olá, tudo bem? Eu sou a Cleidiane, aluna de mestrado do Núcleo de Pós-Graduação de Física da UFS. Sou orientada pela professora Zélia Macedo e co-orientada pela Bárbara e Maria, alunas de doutorado e pós-doutorado, respectivamente. Hoje irei apresentar para vocês um artigo que tem como título Nanopartículas luminescentes de aluminato de magnésio, dopadas com európio e codopadas com disprósio, preparadas pelo método Sol-Gel via citrato. Esta apresentação seguirá a seguinte ordem: a introdução, onde irei abordar alguns conceitos sobre espinélio, luminescência, aluminato de magnésio e íons terra raras, e falarei quais foram os objetivos do trabalho. Falarei também da metodologia adotada, dos resultados alcançados, quais as conclusões alcançadas a partir dos resultados e mostrarei algumas referências. O artigo escolhido foi este. Ele foi publicado na revista Optical Materials em 2008, cujo título é este, já mencionei anteriormente. Ele tem como autoria a Alessandra Maia e colaboradores. Em suma, os autores investigaram as propriedades ópticas do aluminato de magnésio, dopado com európio e codopado com disprósio, utilizando a rota Sol-Gel via citrato. Inicialmente, gostaria de salientar que o aluminato de magnésio, também chamado de Ma ou de MaO, é um composto pertencente ao grupo dos espinélios. A denominação espinélio vem do mineral espínio, que por sua vez constitui uma classe de compostos que possuem uma vasta variedade de propriedades e aplicações. Além disso, ele possui uma estrutura cristalina que caracteriza o aluminato de magnésio. Material este estudado pelos autores do artigo aqui em questão. Temos aqui a representação da estrutura cristalina do espinélio. Ele é um óxido ternário de estrutura cristalina cúbica, cuja fórmula química é AB2O4, onde A representa um cátion metálico divalente que normalmente ocupa um sítio tetraédrico, podendo ser algum desses elementos. E B representa um cátion metálico trivalente que normalmente ocupa um sítio octaédrico, podendo ser algum desses elementos. Diante disso, Maia escolheu o magnésio e o alumínio para ocupar os sítios A e B. Segundo Ryu, uma crescente demanda por materiais luminescentes tem despertado o interesse de pesquisadores no intuito de encontrar novos materiais e novas rotas de produção com características desejáveis, como, por exemplo, estabilidade química, tamanho de partículas de ordem de nanômetros, luminescência quando submetido a determinadas fontes de excitação. Nesse sentido, a ciência que envolve nanomateriais luminescentes, em especial os nanomateriais dopados com terras raras, dispõe de diversas aplicações. E aqueles que possuem luminescência persistente fazem parte da vida cotidiana, encontrando grande uso em aplicações como tintas luminosas, iluminação de emergência, tráfego seguro, pinturas de parede e etc. Mas então, o que é a luminescência? A luminescência, ela é a capacidade que certos materiais possuem de emitir luz após sofrerem um estímulo. Quando este estímulo é feito utilizando luz na região ultravioleta visível ou infravermelho, o fenômeno é chamado de fotoluminescência. Um outro ponto a evidenciar é que o Ma é do tipo espinélio, com estrutura cúbica de face centrada,
cujo grupo espacial é FD3M, tendo como propriedades alto ponto de fusão, alta refrataridade, alta dureza, excelente transmitância em comprimento de onda, propriedades ópticas surpreendentes e etc. E conferem aplicabilidades na metalurgia, eletroquímica, radiotecnologia e outros campos industriais. Outro fato relevante é que tem crescido de forma significativa as pesquisas envolvendo materiais luminescentes de compostos de terras raras, trivalentes, como centros emissores, uma vez que é bastante comum em sólidos cristalinos que o processo de luminescência ocorra nos chamados centros luminescentes. Estes podem ser defeitos pontuais na rede cristalina, impurezas ou íons dopantes. Nesse contexto, aluminatos alcalinos terrosos dopados com európio divalente têm atraído interesse devido à sua longa luminescência persistente na região azul-verde. Assim, além disso, o efeito dos íons trivalentes de terras raras, como codopantes nas vacâncias do oxigênio, são considerados. Levando em consideração o que já foi dito anteriormente, bem como analisando também a literatura, os autores escolheram a matriz do Ma para receber os íons európio e disprósio. Com a crescente demanda por materiais cada vez mais eficientes em relação às propriedades fotoluminescentes, torna-se cada vez mais importante investigar novos parâmetros, bem como buscar novas metodologias de síntese. Nesse contexto, aluminatos podem ser produzidos por vários métodos de síntese, e a rota tradicionalmente usada é a reação de estado sólido, mas ela geralmente exige longos tempos de reação e altas temperaturas. Além disso, as propriedades luminescentes das amostras, elas dependem muito do tamanho do grão. No entanto, quando sintetizadas por essa rota, elas apresentam grande tamanho de grão. Portanto, as rotas sol-gel são alternativas eficientes, pois oferecem melhor pureza e homogeneidade e podem produzir polos estequiométricos com partículas de tamanhos de grão menores a uma temperatura de processamento relativamente mais baixa em comparação com a reação do estado sólido. Sendo assim, os objetivos do trabalho foram sintetizar nanopartículas de aluminato de magnésio dopadas com európio e codopadas com disprósio pelo método sol-gel via citrato e investigar as propriedades estruturais e ópticas do aluminato de magnésio dopado com esses íons. Para entender melhor o processo de produção, eu fiz esse esquema, onde os reagentes de partida foram dissolvidos numa solução aquosa. Após a agitação, a esta solução foi adicionado o ácido cítrico e em seguida foi adicionada amônia gota a gota. Ao fim, nessa solução foi colocada em banho-maria. Essa solução foi colocada em banho-maria para que houvesse a formação do gel. Esse gel foi aquecido a 120 graus por 3 horas e depois a 240 por mais 3 horas, formando assim o xerogel. Finalmente, esse pó foi calcinado a 600 graus, 700, 800 e 900 por 5 horas. Por fim, realizaram as caracterizações físicas. Aqui temos os padrões de TRX das amostras, onde podemos ver a 600 graus que não há picos de difração, o que indica a não formação da fase Spinelli, sugerindo então um caráter amorfo.
No entanto, olhando para os padrões das amostras aquecidas a 700, 800 e 900, vemos nitidamente que há reflexões. Isso indica que houve formação quase completa do espinélio MA. Esses resultados foram comparados com o padrão de difração do banco de dados JCPTS, As informações estruturais das amostras sintetizadas a diferentes temperaturas foram obtidas através da espectroscopia de FTIR, espectroscopia no infravermelho, cujos espectros foram adquiridos no intervalo de 2.000 a 200 centímetros a menos 1. Podemos ver no espectro que a amostra aquecida a 600 graus ela apresenta bandas na região entre 1640 a 1410, e essas bandas são atribuídas aos grupos carboxila, indicando um alto teor de material orgânico ali. De acordo com a figura, a banda entre 700 e 520 corresponde aos grupos AL e O6. Note que em 600 graus há uma banda bem larga, já em 900 graus a banda inverteu e aumentou bastante em densidade, esta motivada pela temperatura. Isto é, as intensidades aumentam com o aumento da temperatura. Temos aqui a medida de microscopia eletrônica de transmissão, onde um feixe de elétrons focalizados incide sobre uma amostra. Os elétrons defletidos e não defletidos que penetram na amostra são guiados por um conjunto de lentes magnéticas até o detector, ocasionando a formação da imagem, que é essa que podemos ver aqui. Assim, com essa micrografia do pó preparada a 800 graus, observou-se a presença de partículas esféricas e aglomeradas, podendo assim estimar o tamanho de partícula, que ficou em torno de 20 nanômetros. Através da equação de Sherry, que é essa equação aqui ao lado, calculou-se os tamanhos de cristalito a partir da largura dos picos de difração estimados em 28, 27 e 19 nanômetros, para as amostras calcinadas a 700, 800 e 900 graus, respectivamente. A autora, Maia, realizou também medidas de fotoluminescência. Nessa medida, a amostra é excitada em um comprimento de onda fixo, que foi de 366 nanômetros, com uma lâmpada, e a intensidade PL foi medida. Temos então esses espectros de excitação das amostras, onde o lambda de emissão foi de 480 e de 615 nanômetros. Maia diz que a amostra preparada a 600 graus não apresentou luminescência sob excitação da lâmpada UV e por isso ela optou em não mostrar essa imagem. Por outro lado, as amostras calcinadas a 700, 800 e 900 graus apresentam luminescência persistente na região do verde, o que é bom, o que é bom para o que ela está se propôs a estudar. Olhando para a figura A, esses espectros exibem uma banda larga, com o máximo em 340 nanômetros, referente à transição do disprósio, que é essa, aqui ao lado, essa aqui. E olhando para a figura B, as amostras tratadas a 700 e 800 graus também exibem uma banda larga com o máximo em torno de 340 nanômetros, correspondente à transição do európio,
que é essa aqui, que é essa aqui. E um grupo de linhas entre 250 e 490 nanômetros que são atribuídas às transições do estado fundamental 7F0 para os estados excitados do íon európio 3+. No entanto, os espectros de excitação da amostra 900 graus sob emissão a 615 nanômetros exibem uma banda larga em torno de 280 nanômetros, comprimento de onda que corresponde à banda de excitação por transferência de carga entre o oxigênio e o európio 3+. Aqui temos os espectros de emissão excitados a 340 e a 396 nanômetros. E o que podemos notar é que há uma banda larga na faixa de 450 a 550 nanômetros. Aqui, aproximadamente por aqui. São essas aqui. E nessa banda temos a presença da transição do európio 2+, descrita por essa transição. E nessa faixa de 450 a 550 também vemos a transição para o európio, para o disprósio 3+. Então, qualquer transição que ocorra aqui, talvez exista ambas as transições. Além disso, em 579 nanômetros vai começar a ocorrer a mistura, ou seja, a sobreposição das transições do disprósio e do európio. Pois onde o európio 3+ começa a aparecer nas transições, onde o európio 3+ começa a aparecer nas transições. Logo, é basicamente isso. Vamos ter contribuições das duas transições no espectro. Nós vimos lá na figura do slide anterior que a amostra foi excitada numa região que vai haver uma transição referente ao disprósio, aferindo um pico em 340 nanômetros, e por isso usou 340 nanômetros como comprimento de onda de excitação para o espectro de emissão, e assim contribuir para que a gente pudesse ver a transição do disprósio. E em 396 nanômetros, salvo engano, ele é utilizado para identificar justamente a presença do európio. Então, na figura A, temos o comprimento de onda para verificar a presença de disprósio a 396, verificando também a presença de európio. E é possível notar que os dois gráficos de emissão são semelhantes, então temos contribuições do európio 2+ e do disprósio 3+ em ambos os gráficos. Olhando agora para a figura B, nos espectros das amostras calcinadas a 700 e 800 graus, temos uma banda em 579 nanômetros referente à transição do disprósio 3+, o que indica que ela é mais intensa do que a transição do európio, sugerindo que a transferência de energia para o disprósio é mais eficiente. A imagem A, aqui, trata-se de uma imagem de TL em 3D. Assim, temos espectros de luminescência resolvidos no tempo. E na B, temos uma curva do parâmetro de intensidade versus tempo de decaimento. Quando o material foi exposto à radiação, ele foi excitado, saindo de um centro de cor e indo para outro, ou mudando o estado de energia. Maia mostra o tempo de decaimento de um nível para o outro, em função dos níveis de energia que foram excitados. Aqui ela mostra que houve um aumento da intensidade de emissão da transição 5D0 para 7F2, com o aumento do tempo de atraso.
Os espectros resolvidos no tempo da amostra aquecida a 700 graus sugerem a presença de vários locais de simetria ao redor do íon európio 3+. Já na figura B, vemos que o pico de transição 5D0 para o 7F2 é o mais intenso quando registrado sob excitação a 396 nanômetros, como vimos anteriormente também, podendo fazer a comparação. Como pode ser visto, o espectro de emissão desse material, calcinado a 900 graus, exibe apenas as transições resultantes da transição do európio trivalente. Ela observou que quando esse material é preparado pelo método sol-gel com citrato e tratado termicamente, o íon európio 2+, oxida para o estado trivalente com o aumento da temperatura. A presença de pico intenso no espectro da letra A indica que não há centro de inversão ao redor do íon európio 3+, na amostra aquecida a 900 graus. Temos aqui o diagrama de cromaticidade, em que a pureza da cor pode ser visualizada nesse diagrama, com as coordenadas de cores de emissão e material luminescente, onde as coordenadas de cromaticidade, a partir de espectros de emissão das amostras sob excitação a 396, são o quadradinho para 700 graus, a bolinha para 800 e o triângulo para 900. Onde as coordenadas de cores x e y foram essas aí, a 700, 800 e 900 graus respectivamente. A figura mostra que a cor muda de azulado para avermelhado juntamente com a variação da temperatura de 700 a 900 graus. E a amostra a 700 graus exibe cores não monocromáticas devido à presença das bandas de emissão decorrentes simultaneamente dos íons európio 2+ e európio 3+. Aqui temos as conclusões do trabalho. O método citrato sol-gel é uma boa rota alternativa para a síntese de nanopartículas de aluminato de magnésio dopadas com európio e codopadas com disprósio. Por esse método, o íon európio 3+ é parcialmente reduzido ao estado divalente durante o processo de calcinação, devido à presença de material orgânico. Os padrões de TRX indicaram que as amostras aquecidas a 700, 800 e 900 graus apresentaram cristalização quase completa na fase de espinélio do MA. Os sólidos aquecidos a 700 e 800 graus apresentam luminescência persistente na região do verde após exposição à radiação UV. Imagens de MET da amostra de MA dopadas com európio codopadas com disprósio preparadas a 800 graus revelaram agregados formados por nanopartículas em forma de esferas, com tamanhos em torno de 20 nanômetros. Os materiais de MA dopados e codopados mostram uma banda de emissão a 480 nanômetros. Os espectros de excitação da amostra aquecida a 900 graus sob emissão a 615 da transição 5D0 para 7F2 do íon európio 3+, exibe banda larga atribuída aos estados de transferência de carga do oxigênio para o európio 3+, em torno de 280 nanômetros. Observou-se que o aumento da temperatura, que com o aumento da temperatura a cor passa de azulada para avermelhada. E aqui temos algumas referências. E muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês gostaram, deixa lá o seu like. Obrigada.